Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que voltamos nesse 2 de janeiro, recomeçando as nossas atividades, as palestras aqui da SEJA. Desejamos a todos os que aqui estão, os que nos ouvem pela internet neste momento, aqueles que nos ouvirão depois, na sequência, através do nosso canal, os nossos votos de paz, de felicidade e o desejo de que possamos enfrentar este ano com a expectativa de que nós seremos pessoas melhores e diferentes para os problemas que virão. É uma perspectiva, é um desejo, aliás, que temos de que nós sejamos diferentes e de que não necessariamente o ano seja leve para nós ou nos seja favorável. Para o tema dessa noite, nós já começamos a buscar, de alguma forma, um alinhamento com o tema do Movimento de Integração do Espírita na Paraíba, que ocorrerá no próximo período do Carnaval, aqui em Campina Grande. O tema do nosso evento nesse ano, o MIEP, será Maria Santíssima. O que é para nós, os espíritas, sem dúvida nenhuma, um enorme desafio, porque a literatura espírita sobre esse tema é uma literatura relativamente escassa. E mesmo entre as fontes não espíritas, buscando com historiadores, com tradutores de um Novo Testamento, nós observamos que a literatura é escassa, por exemplo, quando tentamos remontar qual é a biografia, no sentido terreno, deste espírito que aceitou a grande missão de ser a mãe de Jesus. Os historiadores, os pesquisadores da área são unânimes em afirmar que há uma escassez de fontes sobre isso. Nós vamos ter fontes abundantes no momento posterior do cristianismo, já depois do desencarne de Maria, quando o movimento cristão, sobretudo a partir do Terceiro Concílio, vai alçá-la a uma posição de grande relevo dentre os vultos do cristianismo, colocando-a como, na versão católica, a mãe de Deus, o que para nós espíritas não se coaduna, porque entendemos Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E entendemos, conforme os fatos da literatura, essa experiência no mundo físico deste espírito a que nomeamos Maria como a mãe de Jesus. E para nós espíritas é muito importante compreender a função desse espírito, o seu papel, que é um papel de coadjuvante, certamente de um espírito muito evoluído, mas que faz uma opção por uma vida bastante anônima ao lado de Jesus e, na sequência, naqueles anos que lhe restaram após a crucificação do Mestre. E partimos de um ponto que é para nós bastante especial e, digamos, uma espécie de princípio fundador de um raciocínio que estamos construindo a partir das leituras espíritas. E nos remontamos a uma experiência de Chico Xavier, contada por vários de seus biógrafos, inclusive pela nossa amiga que estará no MIEP, Joselma Coelho, que certa vez Chico Xavier estava passando na cidade de Uberaba, já quando havia se transferido de Pedro Leopoldo para Uberaba, e um lixeiro passou na rua e o cumprimentou, e Chico devolveu o cumprimento de forma muito afetiva àquele homem simples que estava ali fazendo, digamos, a mais simples de todas as tarefas, que é a de recolher o lixo. Talvez a experiência profissional que nenhum de nós tenha em mente, nem para esta vida, nem para as próximas vidas. É uma experiência profissional que tem pouco relevo na sociedade, não obstante a sua função absolutamente primordial para uma vida em sociedade, uma vida urbana absolutamente saudável. E como Chico cumprimentou entusiasmadamente aquele lixeiro que ali estava, as pessoas que estavam próximas, os amigos de Chico, particularmente agora não me recordo qual deles, perguntou de onde Chico o conhecia,
para cumprimentá-lo de forma tão efusiva. E Chico disse: é um amigo de longa data, comprometeu-se comigo. Como assim, Chico? Comprometeu-se com você? Naquele momento, já era Chico Xavier, um médium conhecido, estabelecido em Uberaba. Várias das obras mais importantes daquela primeira fase de psicografia já estavam publicadas. Já era um homem praticamente conhecido em todo o Brasil, naquele Brasil dos anos 40, início ali dos anos 50, e os amigos ali, testemunhas daquele cumprimento e daquela forma de Chico se referir, quase que uma pequena revelação, ficaram muito impactados. Não, comprometeu-se comigo desde muito antes que viria para cuidar da cidade. E somente depois esses amigos puderam entender que Chico Xavier referia-se àquele lixeiro como um espírito amigo e um espírito colaborador da sua tarefa. Vejamos que coisa impressionante e que nos permite dimensionar essa experiência, trazendo-a para a nossa vida e também apresentando-a como um fundamento para que nós possamos entender essa relação entre Maria e Jesus. Chico Xavier, esse médium importantíssimo, o maior médium da contemporaneidade, revelava naquela conversa ali muito prosaica aos seus amigos aquilo que nós conhecemos a partir da obra de André Luiz como planejamento reencarnatório. E ali estava revelando um detalhe do seu planejamento reencarnatório. Não apenas espíritos superiores, como o próprio Emmanuel, seu guia espiritual, haviam se comprometido em auxiliá-lo, mas era uma reencarnação pensada nos mínimos detalhes, a ponto que espíritos amigos haviam se comprometido e haviam voltado nas posições mais simples, mais humildes, para auxiliar a Chico Xavier. Imaginemos o que seria a cidade de Uberaba sem aquele lixeiro, sem aquele que fizesse a atividade, que liderasse os seus amigos, que os estimulasse a continuar naquela profissão, saneando o ar de Uberaba. A tarefa de Chico estaria certamente comprometida, como as vidas de cada um de nós ficam comprometidas quando há uma greve no serviço público de limpeza urbana. A cidade enfeiada, o lixo, a nossa incapacidade de separar o lixo, a própria necessidade do lixo orgânico se decompor, enfim, todos nós sabemos o que isso significa. Vejamos bem que esse detalhe da vida de Chico nos faz pensar também em relação a nós. Se observarmos as nossas vidas, nós certamente identificaremos pessoas anônimas que passaram pela nossa trajetória, que estão muitas vezes conosco, ao nosso lado, e que, embora não sejam o lixeiro, são aquelas pessoas responsáveis para que a nossa vida esteja em equilíbrio. Quando nós observamos a biografia de um grande vulto histórico, nós sempre observamos que há ali ao seu lado um filho, uma esposa, um marido, às vezes um secretário, um coadjuvante, alguém que é o grande esteio daquela vida que aparece muitas vezes nos holofotes, que vai para os livros, que entra nos anais da história. Se isso se dá conosco, nós não temos mais nenhuma dificuldade de pensar os detalhes relativos à encarnação de Jesus aqui na Terra, a sua vinda. Certamente os seus colaboradores mais próximos foram adredemente, anteriormente preparados. Eram espíritos que estavam em lugares específicos, em momentos chaves, para desenvolverem certas missões. E o que não se poderia dizer, então, daqueles dois espíritos que se comprometeram em dar a Jesus exatamente um corpo humano, uma experiência de família, uma experiência de lar na relação materna e paterna. Então, esses espíritos certamente estavam comprometidos de forma muito profunda com a vinda de Jesus à Terra. E desses dois, nós separamos exatamente para comentar alguns fatos relativos à biografia de Maria, para que nós possamos ir compreendendo um pouco mais esse espírito.
Há um detalhe significativo em relação a esse tema, é que se por um lado faltam as fontes, escasseiam as referências para que nós possamos compreender do ponto de vista cognitivo, como gostamos muito, como indica todo o trabalho com a racionalidade, por outro lado, é sempre abundante em todos nós o aspecto emocional a esse tema. Ainda há pouco, antes de começarmos, Rosângela olhava para a capa do livro que eu trouxe e perguntava: por que esse tema nos toca tanto? Exatamente, todos nós ficamos sensibilizados. É algo da ordem do ficar sem palavras, apenas para sentir o que é uma referência a Maria. Quando nós conseguimos nos aquietar, por exemplo, no horário das 6 horas, que é o horário consagrado ao Ângelus, consagrado a Maria, diz o espírito Camilo Castelo Branco, por Ivone do Amaral Pereira, na obra Memórias de um Suicida, que nós reproduzimos um evento comum no mundo espiritual, em particular na Cidade Esperança, que é a colônia espiritual descrita naquela portentosa obra. Camilo Castelo Branco diz que diariamente, às 6 horas, os espíritos nos vários departamentos, nas várias regiões da Cidade Esperança, suspendem as suas atividades para entrarem em prece de agradecimento a Maria. E aí, hoje, revisando essa obra, me dei conta de um detalhe muito significativo. Camilo diz que, afora aqueles que estão na ala hospitalar, nas demais alas, na ala da cidade universitária, na ala do templo, enfim, nas demais regiões da Cidade Esperança, nenhum dos que estão na condição de internados, de enfermeiros, de professores, de colaboradores, se recusam a orar a Maria. E quando ele faz essa descrição no livro, ele já está um espírito mais, digamos assim, mais maduro, mais sensível. Ele retrata uma espécie de conexão entre o céu e a terra, nesse momento consagrado à prece, ao Ângelus, no horário das 6 horas. E ele diz que apenas no hospital, nas alas em que os pacientes estão ainda mais recalcitrantes ou mais doentes, como ele gosta de se referir, há um ou outro ou aqueles que se recusam a esse momento da prece por não entenderem os benefícios de voltarem o seu pensamento a espírito tão superior. Então vejamos bem que essa revelação de Camilo, ela se une, por assim dizer, com uma sentença de Jesus que está em um Novo Testamento e que agora não me recordo textualmente em que evangelho e qual capítulo está. Mas é uma sentença que diz assim, que aquilo que unirmos na terra estará unido nos céus. Vejamos, se nós tivermos muito bem a consciência do que significa parar as nossas atividades nesse horário, conseguirmos estabelecer uma agenda de tal forma que possamos voltar às nossas preces, a esse espírito de natureza muito superior. Tão superior que nós não conseguimos cognitivamente abarcá-lo, entendê-lo, nós conseguimos senti-lo. Talvez nós não possamos fazer isso às 6 horas. A maioria das nossas agendas nessa vida urbana esteja muito atribulado às 6 horas. Mas nós conseguimos dimensionar o que significa suspender as nossas atividades em um momento do dia de forma regular e nos vincularmos a esse espírito. E na mesma obra, Memórias de um Suicida, nós identificamos aquilo que para nós é o que há de mais bonito, emocionalmente falando no livro, como uma leitora entusiasmada. É a descrição que o Espírito Camilo faz de uma equipe chamada Legião dos Servos de Maria. Essa expressão é a que me marcou na leitura do livro, que eu venho fazendo desde final de 2017 para cá. Talvez eu esteja agora na 5ª releitura seguida dessa obra. Legião dos Servos de Maria.
Se nós entendermos o que significa o substantivo coletivo legião, nós já conseguimos ter uma ideia da dimensão de espíritos que, de modo voluntário, se colocam a serviço de Maria. E o detalhe é que não é uma legião de combatentes, não é uma legião de desbravadores, não é uma legião de técnicos, é uma legião de servos de Maria. E se nós compreendermos a profundidade da palavra servo na relação de escravo e senhor, servo e senhor, conforme Emmanuel descreve muito bem em suas obras, nós vamos entender que é uma opção absolutamente voluntária. É por livre opção ser um servo de Maria, sobretudo nas condições ou no trabalho que é retratado na obra Memórias de um Suicida, que revela toda uma cidade espiritual, uma colônia, numa dinâmica que para nós seria praticamente a dinâmica de uma metrópole, numa intensidade de trabalhos para atender os mais sofredores entre os sofredores, que são os espíritos suicidas. A leitura dessa obra nos ensejou uma conclusão que talvez nós não tivéssemos chegado se não fosse esse livro. É que para aqueles que muito sofrem, como os suicidas, porque deixam a vida na Terra sobre intenso sofrimento, que a literatura médica, psicológica e psiquiátrica não conseguiu descrever ainda, deixam a vida na Terra sobre intensa dor, somente um intenso amor para sanar aquela intensa dor. Então, lendo a obra Memórias de um Suicida, nós vamos entender o quanto esse espírito Maria, que nem aparece no livro, diga-se de passagem, avançando aqui à conclusão, ou como diriam os meus evangelizandos do terceiro ciclo, dando spoiler do livro, esse personagem ele nem aparece no livro, mas ele é referido no livro o tempo todo, nos permite entender que este espírito já tinha, quando veio à Terra, um intenso amor, não apenas para com seu filho, com Jesus, nessa relação mãe-filho, como muitas vezes costumamos colocar, mas era um espírito com um profundo amor pela Terra e por nós, que estamos nesse planeta, ainda morejando entre as dores, num planeta de provas e expiação, que não conseguimos fazê-lo ainda passar para a regeneração. Então, somente um espírito com muito amor, com experiência evolutiva que nós não conseguimos dimensionar, aceitaria esse papel ao lado de Jesus, um papel decisivo, muito próximo, de muita intensidade e de muita dor, porque vai acompanhá-lo ao longo de sua vida, observando que as profecias sobre o Messias se cumpriam a cada passo de Jesus. Então, se nós conseguíssemos nos colocar um pouco nesse perfil de Maria, nós veríamos que somente um espírito muito amadurecido conseguiria acompanhar aquela história sem fazer com que a história se alterasse. Acompanhando, evidentemente, com muita percepção, em profundidade, os sinais que ali estavam e acompanhando aquela história com expectativa para deixar que as leis divinas se cumprissem, que as profecias sobre o Messias se cumprissem, para que a Terra saísse daquele estágio primitivo ainda, ou relativamente primitivo, para adentrar no que o Espírito Amélia Rodrigues chama de Era da Misericórdia, e que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo como tendo sido o mundo de provas e expiação. Quando nós olhamos, ou quando lemos os 4 evangelhos, nós encontramos um número muito pequeno de episódios em que Maria é citada como estando presente àquelas cenas. E desses evangelhos, evidentemente, o que vai trazer a sua perspectiva de forma mais intensa é o Evangelho de Lucas, conhecido como o Evangelho Mariano, porque o evangelista, atendendo à recomendação de Paulo, vai ouvir 2 testemunhas oculares da biografia de Jesus, que foram Pedro e Maria. E nós encontramos no livro Paulo e Estevão,
o Espírito Emmanuel descrevendo a recomendação de Paulo a Lucas, porque o desejo de Paulo, segundo Emmanuel, era o de escrever uma biografia de Jesus, porque ele escreve muitas cartas às várias comunidades que se formavam em torno da mensagem de Jesus, conforme essa que foi citada na leitura do início, aos Coríntios, se não me falha a memória. Paulo escreve muitas cartas aconselhando aquelas comunidades a sua vida social a partir da mensagem de Jesus, mas na sua dinâmica de pregar, de viajar e de escrever, ele não conseguiu organizar-se de tal forma, e talvez essa não fosse de fato a sua tarefa, a sua missão, escrever uma biografia de Jesus. Mas ele chama a Lucas, o seu companheiro dileto, que está excelentemente descrito num outro livro não espírita, chamado Médico de Homens e de Almas, e aqui fazendo um breve parêntese, de todos os livros que eu li até hoje, se eu a cada ano refizer a lista dos 5 melhores livros, eu deixarei entre os 5 melhores livros o Evangelho segundo o Espiritismo há 2000 anos e Médicos de Homens e de Almas, onde esse grande discípulo de Paulo é apresentado, esse grande evangelista. Pois bem, em Paulo e Estevão nós vamos encontrar essa narrativa de Emmanuel, da recomendação específica de Paulo, de que Lucas fosse ao encontro de Maria, que para escrever uma biografia sobre Jesus era necessário conhecer a sua mãe. E Paulo tinha razão, porque dentre todos aqueles era quem tinha mais intimidade, porque os demais haviam conhecido Jesus na vida adulta. Por exemplo, o caso de Pedro, uma testemunha excelente, mas havia conhecido Jesus na vida adulta. Quem estivera com ele na sua infância, no seu nascimento, na fase que nós chamamos de adolescência, e provavelmente um espírito como Jesus não teve adolescência, nós podemos retirar até o advérbio, no sentido dessa faixa etária, conforme nós a conhecemos hoje. Então, Lucas vai ao encontro de Maria, e por isso, as narrativas de Mateus e de Lucas, relativas ao nascimento de Jesus, elas são tão diferentes, porque Mateus narra a partir da perspectiva masculina e hebraica sobre a genealogia, e Lucas narra a partir de uma perspectiva feminina, sensível. Por isso a anunciação está descrita em Lucas. Por isso, o chamado Magnificar, que é o canto de Maria, colocando-se como uma serva do Senhor, no sentido de um espírito que está ali pronto para cumprir a sua missão, está narrado no Evangelho de Lucas. E é nesse Evangelho onde nós vamos ouvir outras vozes femininas, aquelas envolvidas nas curas todas. Vamos ouvir falar de Joana de Cusa, é nesse Evangelho da sensibilidade, que é o Evangelho de Lucas. E se nós recuperarmos a história que ali está e o que ainda se encontra de forma coincidente nos outros 3 evangelhos e um dado singular que está no Evangelho de João, talvez nós elencássemos 6, no máximo 7 eventos da trajetória de Maria, de Jesus, em que Maria se faz presente, segundo esses relatos do Novo Testamento. Certamente a Anunciação, o nascimento, a apresentação de Jesus ao templo, em que ele é reconhecido por Simeão e pela profetisa Ana, que ali estavam aguardando o Messias. E imaginemos o que é a mãe com o filho ali, um recém-nascido, reconhecendo que as profecias se cumpriam. Então era preciso um espírito com muita maturidade, com muita tranquilidade, para não sofrer da ansiedade de querer poupar o seu filho, de qualquer que fosse o drama, a dificuldade, a tragédia da crucificação na sequência. E aí vamos dar um salto na história, porque aí nós só encontramos de novo Maria naquela volta da festa dos tabernáculos, quando Jesus tinha por volta de 12, 13 anos, e é apresentado e apresenta-se aos doutores do templo, tornando a todos surpresos, estupefatos pelo seu raciocínio. E aí, quando no retorno se percebe que Jesus não estava, nós vamos observar
na recontagem que o espírito Humberto de Campos faz, através da psicografia de Chico Xavier, de que estavam à distância de um dia de caminho. E hoje, relendo isso, e relendo um pouco de Lucas, eu fiquei pensando assim, quanto tempo de distância e quanto seria a angústia nossa. Imaginemos um fato desse conosco. Nós estamos a um dia de viagem já e nos damos conta de que o filho não está próximo. É, no mínimo, enlouquecedor para qualquer mãe, porque quem tem filho fica o tempo inteiro procurando uma espécie de radar, de sensor ali, onde é que está o menino, onde é que está a criança, E nós temos toda essa energia, essa vinculação, as mães têm isso de forma muito, muito própria, esse magnetismo de sentir que o filho não está ali. Imaginemos a diferença de um dia de caminho, de estrada a pé, e voltar e encontrar Jesus, 2, talvez 3 dias depois do episódio. E aí encontramos Maria. E aí a história vai sempre dando pulos muito grandes e nós vamos encontrar talvez o episódio em que Maria seja a protagonista e Jesus esteja ali como um segundo personagem muito importante, que é o famoso e belíssimo episódio das bodas de Caná, narrado pelo evangelista João. É um dado singular, certamente porque João foi testemunha ocular disso. E só hoje é que eu estava me dando conta desse detalhe, Por que ele não está no Evangelho de Lucas, já que ele entrevistou a Maria tantas vezes? Há muitas interpretações, variadas hipóteses para isso. Talvez ela não tenha contado exatamente porque é o episódio em que ela aparece de forma mais intensa e de uma tal forma que revela publicamente a todos quem é Jesus, que é aquele episódio em que a água é transformada em vinho, ou seja, há uma transformação intensa, palpável, que é visível, que é sentida, que é experimentada por aqueles que ali estão. E Emmanuel faz uma interpretação belíssima desse episódio, que está narrado em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 2, e versículos de 5 em diante. Emmanuel diz isso no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele faz uma leitura e hoje eu fiquei me dando conta da beleza e da profundidade. Emmanuel vai dizer que ali estavam numa festa em que se comemoravam as bodas, ou seja, aquela transição entre o noivado e o casamento, que são as bodas. E falta o vinho, e Maria então providencia. Imaginam os historiadores que era alguém próximo de sua família, a ponto de que ela entrou ali na história para resolver uma dificuldade que aparecia. E Emmanuel diz que naquela circunstância de um noivado que termina e de uma união que começa, mas ainda não é a união plena, profunda, no sentido da vivência, do tempo, das experiências, Maria então recomenda aos servos que ali estavam: fazei tudo quanto ele vos disser. A Emmanuel pega essa imagem do noivado, que é linda, da festa, das bodas, e diz: nós ainda não estamos na união plena com Jesus. Vivemos o noivado, que tem lá a sua beleza, o seu encanto, e tem também as suas fragilidades. E o ideal será torná-lo forte, de laços profundos, e por isso devemos fazer tudo o que ele nos disser. E aí essa interpretação de Emmanuel, hoje de manhã eu fiquei lendo, e para começar o ano pensando nisso, parece que eu fui de um lado para o outro do pêndulo, Ao mesmo tempo que eu fui para aquele lado do pêndulo que dizia assim: mas eu não faço tudo que Jesus me pede, Eu sou um espírito com muitas limitações. Ao mesmo tempo eu fui para o outro lado do pêndulo da reflexão, me dizendo, de que esse é um momento diferenciado, específico da minha história como espírito, em que talvez eu esteja pela primeira vez de forma consciente tentando reconstruir a minha história à luz da mensagem de Jesus. Isso certamente vale para todos nós, porque nós estamos, como disse Emmanuel, nesse noivado com Jesus. Já achei essa ideia muito linda, que por sinal também está na obra de Joana de Ângeles,
no livro Em Busca da Verdade, especificamente, há um momento do livro em que ela trata desse noivado que nós temos com Jesus. Então, nós verificamos que nessa festa das bodas, isso é muito interessante. Talvez as bodas desse uma única palestra de 1 hora, assim, observar essa figura de Maria como mulher, como mãe, essa liderança, e por que essa liderança aparece exatamente nessa festa que significa transformação, e que está lá no Evangelho de João como tendo sido o primeiro, dentre os grandes feitos de Jesus. E aí Maria tem esse papel assim de protagonista de uma forma muito destacada. E é muito interessante observar por que nesse primeiro grande feito público de Jesus, nós vamos encontrar exatamente a sua dileta colaboradora ali, o apresentando publicamente à comunidade, à cristandade e a todos nós. E aí a história dá muitos saltos, todos sabemos, e nós vamos encontrar Maria em algumas outras situações, uma talvez pouco menos expressiva, mas muito significativa para nós, os espíritas, que é aquele momento em que Jesus, estando em público, ele é chamado por alguém que lhe diz: a tua mãe e os teus irmãos aí estão. E Allan Kardec faz uma análise extraordinária no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir desse versículo e dessa pequena narrativa do Evangelho, para nos falar sobre a família universal, a parentela corporal e a parentela espiritual. Especificamente é o item que Kardec desenvolve a partir dessa relação, demonstrando que quando Jesus não cedeu àquela pressão familiar, estava ali em público, assumindo publicamente a sua missão de governador da terra, a sua missão de alterar o nosso paradigma para o paradigma da misericórdia e da inclusão. E aí depois nós vamos encontrar Maria na crucificação, evidentemente, acompanhando aquele episódio, e há também naquele desfecho, que é muito bonito de analisar, é que no desfecho da crucificação, o ato final, no epílogo, quando Jesus, do ponto de vista físico, já sem forças, falecendo, vai então olhar para Maria e para João e entregar um aos cuidados do outro, inaugurando aí uma relação de filiação e de maternagem adotivos por esses laços de afinidade que eram muito profundos entre esses seus dois colaboradores diretos. Aquela que fora a sua mãe e João, que fora o discípulo mais jovem, apresentado no Novo Testamento como o discípulo amado. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Há muitos anos eu penso sobre essa passagem e várias interpretações já consegui construir sobre elas, e talvez aquela que nos toque mais especificamente nesse momento reencarnatório seja a de função, a função materna que precisa ser ocupada, que deve ser ocupada, e a função filial que precisa e que deve ser ocupada. E ali estavam dois espíritos com filiação maternal, espiritualmente falando, espíritos certamente que vieram muito comprometidos com a mensagem de Jesus e, mais do que comprometidos, foram fidelíssimos ao compromisso estabelecido, a ponto de que João, por exemplo, diferentemente dos demais discípulos, não vai desencarnar da chamada morte violenta. Isso não faz dele mais ou menos fiel do que Pedro, do que Mateus, por exemplo, ou Tiago, mas demonstra o grau, de devoção deste espírito a Jesus. E aí, por fim, na sequência da história, nós vamos encontrar, naqueles momentos iniciais ali do cristianismo nascente, logo no comecinho, aqueles episódios da ressurreição, Maria está entre os discípulos. E aí são inúmeras as recontagens da sua postura naquele ambiente. E o espírito Humberto de Campos, que é certamente dos autores espíritas no mundo espiritual, provavelmente o que mais escreveu sobre Maria, há nos seus livros talvez uns 10 contos, mais ou menos, em que essa personagem é apresentada. Nós vamos encontrá-lo
apresentando um perfil de Maria muito coerente com uma perspectiva de um espírito superior e muito diferente de uma perspectiva do senso comum, que às vezes vai apresentá-la daí para frente como uma mulher muito triste, muito sofredora, muito abatida. Não que ela não tenha se abatido, e imaginamos que os espíritos superiores enfrentam os desencarnes de uma forma talvez muito mais profunda do que a nossa, mas não com aquela fragilidade que ainda nos caracteriza. E aí, irmão X vai dizer num conto que de todos aqueles que ouviram a notícia que Madalena trouxe, de que o corpo do Senhor não estava na tumba, de que ela o havia visto no jardim, que aquele a quem ela pensara que era o jardineiro não era, mas era Jesus que ali estava no seu corpo espiritual, o único dentre os presentes àquela pequena assembleia que não duvida dessa notícia é Maria, porque tinha a certeza de que o seu filho voltaria redivivo, ou seja, em espírito, apresentando-se, demonstrando com muita pujança a imortalidade da alma. E irmão X vai apresentando esse perfil de Maria. Hoje eu fiquei muito encantada lendo os contos com esse perfil de uma mulher que é ao mesmo tempo firme, austera, mas é ao mesmo tempo, de forma constitutiva e complementar, um espírito com uma imensa sensibilidade. E nós encontramos isso, por exemplo, na narrativa de irmão X, quando ele vai descrever num outro conto o que teria sido o encontro de Maria com Judas no mundo espiritual, ou o contrário, o encontro de Judas com Maria no mundo espiritual, em que ele estava aturdido como espírito. O perfil que irmão X apresenta é bastante coerente com o de alguém muito aturdido, e que estava muito mais aturdido porque ele havia buscado a sua mãe na sua última encarnação para acolhê-lo naquela dor no mundo espiritual, e não foi por ela reconhecido, ao contrário, havia sido rechaçado. Então ele não conseguia entender como era que ele estava assim, tão desprovido de amor, quando Maria apresenta-se a ele e diz que ela era a mãe de Jesus. E aí Humberto de Campos narra, naquele instante, uma espécie de mudança de perfil de Judas, porque ele fica estupefato. Como é que a mãe de Jesus havia ido assisti-lo, atendê-lo? E a narrativa diz que a partir dali recomeça então a trajetória daquele espírito que sabemos recuperou-se de uma forma indelével ao longo da história, servindo a mensagem de Jesus. E esse fio ele é muito importante dessa narrativa de irmão X, porque narra exatamente Maria acolhendo um grande sofredor, Judas, naquela personagem, naquela dor da hora do suicídio, dos anos seguintes no mundo espiritual, e Maria que vai buscá-lo. Então esse detalhe que se coaduna perfeitamente com o livro Memórias de um Suicida. E ainda é por irmão X que nós vamos encontrar a indicação de que esse trabalho com os mais sofredores entre os sofredores, desenvolvido por Maria, havia sido uma solicitação de Jesus para que os mais sofredores entre os sofredores não ficassem esquecidos na terra. Então, vejamos, né, a sutileza desse detalhe. Para tamanha dor entre esses sofredores, somente um imenso amor para atendê-los. E atendê-los sem preconceitos, sem exigências, mas num processo de profunda recuperação, que é o que vemos na obra Memórias de um Suicida. Vemos ali toda uma pedagogia de recuperação, todo um tratamento, uma psicologia de apoio à reparação do gesto suicida. Por fim, para talvez aliviar um pouco a emoção que nos toma, uma pequena narrativa de uma experiência pessoal, né? Uma narrativa até um tom pitoresco. Há muitos anos atrás, nós tivemos a oportunidade de receber em nossa casa o expositor espírita André Luiz Peixinho, por quem particularmente eu tenho um imenso apreço. E Peixinho não é aquela
aquele expositor, aquela figura, aquele intelectual espírita que eu admirei desde a minha juventude. Então eu estava naquele momento com, digamos, um problema assim, muito severo. Eu ia receber em minha casa para jantar alguém que eu admirava desde que era jovem. E assim eu me vi tomada de muitas questões, né? Eu poderia perguntar a Peixinho várias coisas, né? Desde começar a aproveitar o jantar para pedir que ele esclarecesse pontos de O Livro dos Espíritos, e isso não seria nem um pouco difícil para ele. Pedi que ele me contasse como ele teve a ideia de transformar de forma tão poética, né, o Sermão das Bem-aventuranças no que ele chama de Sermão da Serrinha, e que recentemente foi publicado em um livro chamado As Bem-aventuranças. Pedi que ele contasse histórias sobre Divaldo, enfim, né, 1001 possibilidades, e eu queria mais ou menos ter as perguntas prontas, porque eu sabia que eu ia ficar muito nervosa quando o Peixinho chegasse e eu não ia conseguir conversar com ele direito, e eu precisava disfarçar o meu nervoso de emoção, de contentamento. E aí eu me lembrei que ele havia convivido, ainda jovem, por muitos anos com a Irmã Dulce. E é um vulto que eu também admiro, e aí eu achei que a conversa ficaria melhor por aí. E não sabia que Peixinho também, diante de pessoas que ele não conhece bem, ele não conversa muito de início, mas até que depois ele conversa. E ele foi jantar lá em casa e, entre as perguntas que eu havia ensaiado para que a conversa avançasse, eu fiz algumas perguntas sobre Irmã Dulce. E ele contou 1 ou 2 casos da sua vivência ali como médico, como supervisor, preceptor de acadêmicos de medicina, o que tinha sido a luta daquele Hospital Santo Antônio, o que era a convivência com a Irmã Dulce, que não era uma personalidade assim lá tão fácil como talvez a minha imaginação tivesse construído, né? Uma personalidade assim extremamente fácil de lidar. E ele revelou então um episódio que eu nunca esqueci. Diz que certa vez, sobretudo na transição do que era o hospital no sentido filantrópico, aquele hospital que foi crescendo pelas doações, na perspectiva sempre generosa de Irmã Dulce de colocar mais um, atender mais um, independentemente de se era doente ou não, mas se fosse um faminto já podia ficar no hospital. Entre essa transição de hospital, digamos assim, bem generoso, né? E talvez pouco institucional nos moldes de hoje, para um hospital filantrópico apoiado pelo SUS, naqueles tempos históricos em que o SUS começou, houve um momento de transição ali muito difícil, em que nem o hospital deixava de funcionar naqueles moldes de Irmã Dulce, nem o convênio com o SUS se completava de forma que os funcionários passassem para um regime de trabalho apoiado, então, por essa iniciativa, pela lógica trabalhista. E foi se aproximando um final de ano, e o 13º para ser pago aos funcionários. E ele disse que Irmã Dulce, a essa época, já muito doente, já dormia sentada em função do problema pulmonar, já realizava, na sua versão católica, 2 novenas para Maria ao longo do dia. E como médico dela, ele foi informado que ela havia começado uma 3ª novena de joelhos, às 6 da tarde. E quando ele soube disso, já ia-se aí alguns dias, talvez uns 10 dias, em que ela ajoelhava-se às 6 da tarde para as suas preces, o que era um esforço para o corpo frágil, naquele momento muito debilitado, um esforço quase sobre-humano. E ele disse que quando soube, foi ao quarto onde ela morava, e disse assim: irmã, a senhora não está brincando, não é? Aliás, a senhora está brincando, isso não pode ser verdade. As enfermeiras me disseram que a senhora está fazendo as preces de joelho. É, meu filho, esse povo fala muito, né? A senhora está ou não está? Esse povo fala muito. Irmã, a senhora precisa colaborar com o seu tratamento. É, meu filho, eu estou fazendo as preces de joelho para ver se Maria me escuta. Mas, irmã, como é que Maria não lhe escuta? A senhora não já faz 2 novenas? Aí ele disse, começou a entrar na lógica dela, porque até então ele estava na lógica de médico.
mas a senhora já faz 2 novenas, né? E por que uma terceira novena, né? Por que uma terceira novena? Não fazia sentido ali no que ele conhecia da personalidade dela. Ele disse, meu filho, porque não existe filho que não escute a mãe. Como Jesus não mandou recurso para o 13º, eu estou apelando à mãe dele, porque uma hora ele vai ter que obedecer. Aí Peixinho disse que achou que a essa altura ela já estava senil, que já estava começando a modificar as coisas. E aí precisou entrar num acordo com ela, que continuasse ali o que ela considerava a novena, mas sentada, porque o pulmão já não permitia naquele momento um esforço físico de ficar de joelhos. E aí, passado alguns dias, aconteceu um fato muito interessante, e como é uma narrativa que envolve uma terceira pessoa, eu não vou revelar o nome dessa terceira pessoa, mas essa dita pessoa ligou para a irmã Dulce e conversaram, né, afetivamente. Era alguém que ligava, né, de vez em quando para ela, uma pessoa muito católica, e tinha por irmã Dulce, pelo seu trabalho, uma admiração muito grande. E lá na conversa, disse lá para as tantas, que a pessoa perguntou como ela estava. E ela disse que bem, mas ao outro lado do telefone a pessoa insistiu, achou que aquele bem não era tão bem. E o que estava ocorrendo, ela disse, é que eu tenho feito muitas preces a Maria, mas ela não tem me atendido. E qual o motivo de suas preces? E a irmã Dulce narrou aquela dificuldade ali na transição do hospital e o 13º, porque já se ia 15 de dezembro e nem a primeira parcela havia sido pago, e dia 20, por lei, deveria ser paga a segunda parcela. E a pessoa então disse assim, tá, irmã, então eu acho que Maria ouviu suas preces, porque amanhã esse dinheiro vai estar na conta do hospital. E disse que no dia seguinte, aquele valor relativo ao 13º e mais um tanto de acréscimo que daria ao hospital uma sobrevida, que realmente se concretizou na sequência, uma sobrevida até o convênio com o SUS ser completado, o dinheiro estava na conta. E quando todos os diretores do hospital comemoravam aquele feito, aquela doação e tal, a irmã Dulce mandou chamar Peixinho. E ele chegou lá, disse que nem se lembrava mais da bronca que tinha dado nela, não se lembrava mais da terceira novena, nem nada. Disse assim, irmã, o que é que a senhora deseja? Mandou me chamar. Disse, mandei-lhe chamar para você vir aqui e nunca mais duvidar, porque todo filho obedece à sua mãe até Jesus. Eu não lhe disse? E Peixinho não conseguiu, naquele momento, passou alguns segundos para poder relacionar o fato. Então, esse detalhe dessa história de irmã Dulce me ficou na memória desses muitos anos, né? Esse lado, né, dessa relação que talvez não consigamos descrever com as palavras da terra, não consigamos adjetivar. Que relação é essa entre esse espírito tão superior, tão profundamente amoroso, que se colocou de forma tão anônima ao lado de Jesus, para que a mensagem dele, para que a tarefa dele é que tivesse a repercussão ao longo dos séculos na Terra. E nós outros estamos ainda tentando, do ponto de vista emocional e na sequência do ponto de vista cognitivo, tentar compreender esse espírito que, na versão da perspectiva de irmã Dulce, é uma perspectiva entre um filho e uma mãe, uma perspectiva de profunda comunhão entre eles. E desejamos então que nós, de uma perspectiva espírita, possamos compreender a relação deste espírito com a terra e mergulharmos, como faz o espírito Bezerra de Menezes, sempre nas suas narrativas, a partir de Filomeno, mergulharmos na atmosfera espiritual deste espírito que muito ama a todos nós. Muita paz a todos.